Aleluias. Amém. É tão bom saber que Ele vive. Ele não é um Deus morto. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Por isso é que o irmão Brana, ele nos ensina sobre dar o dia para o Senhor, domingo. É o dia em comemoração à ressurreição. Nós não guardamos domingo, não há base na Bíblia para se guardar domingo e nem o sábado. Guardar o dia por ser o dia. Mas a igreja primitiva fazia isto em comemoração à ressurreição de Jesus. E as leis, nossas leis, ela nos dá esse dia de feriado. E então é um dia que se deve aplicar para você reabastecer as tuas baterias, vir à igreja, dar tempo para a sua família e estar presente, alimentar a sua alma, não é certo? E hoje teremos o culto de ceia. Antes de sentar, vamos orar. Pai, aceita nossa gratidão por este momento. Ó Deus, que Tu nos dás o privilégio de nos reunir em torno do Teu nome. Eu rogo que o Senhor possa fazer com que cada um, ao sair daqui, saiba melhor o que deva fazer e que tenha de Ti a graça para fazer as coisas. O Senhor conhece a nossa necessidade, a necessidade da igreja, a necessidade de todo o Teu povo. E rogamos que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. E neste tempo, Pai, de escuridão, neste tempo de confusão, neste tempo, Senhor, difícil, Deus, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua companhia, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, e que o Senhor lhes abriu as Escrituras, mas dá-nos a compreensão da mesma. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Hoje teremos o nosso culto de Santa Ceia. E eu ando procurando e quero diminuir, como diz, o tempo. Eu sei das nossas pregações, pelo menos eu, né? Eu sei que eu sou um cano longo, mas é a minha forma. E eu quero simplesmente ser mais objetivo. O próprio irmão Brana diz: encurte tuas pregações. Então, eu vou procurar fazer o melhor, mas na verdade é que eu gosto mais de ensinar, é palestrar. Não é uma pregação corrente. A pregação corrente, ela é rápida. Mas uma palestra, ela vai mais tempo. Mas ore por nós e a gente vai se esforçando. Então, eu vou dar essas notas, depois temos a apresentação de uma criança. Nós temos várias reuniões até o mês de julho, reuniões de ministros. Por exemplo, agora, este mês, teremos ali em Vacaria, Rio Grande do Sul,
Será quando? De quando a quando? 18, 17 a 21, na igreja do pastor Jair. É uma reunião regional. Está saindo ônibus daqui, alguém? Eu espero que estejamos ali, todos que puderem ir, vá. E com a sua presença você dá o seu apoio, não é certo? Também haverá uma reunião nacional para o mês de junho, ali em São Paulo. A data? Na igreja do pastor Davi, filho do pastor Orlando. Creio que será uma grande reunião e vocês orem para que seja grande. E o que faz a grandeza dela é a presença de Deus. Isso é o que faz com que os cultos, as reuniões sejam edificantes. E também para início de julho, nós teremos mais uma reunião ali no Amazonas, Itacoatiara. Entende? E como essa reunião ali, a gente sempre tem que estar ali para dar uma força. Mas eles já estão andando por eles mesmos, mas eles ficam felizes de ver a gente por ali. Então, eu devo estar nessas reuniões. E há uma coisa que está em meu coração, eu parti mais para a leitura das mensagens. É mais seguro você andar com as mensagens e caminhar pelas mensagens. Eu gosto da leitura com comentários, principalmente quando é uma mensagem que traz assuntos doutrinários. E qualquer pregador pode resumir, pode falar, entende, em cima de uma dessas mensagens. Um pregador não tem que sair preocupado, o que o assunto eu vou trazer, ou isso, aquilo, e achar que deva tirar dele mesmo uma mensagem para o povo. Nós temos as mensagens aí, cada mensagem, ela é profunda, ela nos ensina. E que vocês têm estas mensagens, é muito bom, mas que você leia. Não pegue elas só para guardar, não, leia, coma, se alimente delas. Entende? Isso é o que isto é o que traz firmeza, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir esta verdade. Então é necessário que dê mais atenção à leitura da Bíblia, à leitura da mensagem. Às vezes eu fico impressionado de ver pessoas, irmãos, irmãs, engole qualquer coisa. Engole qualquer coisa que seu pastor lhe dá. Quando o próprio irmão Branner diz que nós devemos, qualquer homem que pregar, a gente tem que chequear, ver aquilo dentro da Bíblia. Conferir, olhar. E Deus permitiu as mensagens desse tempo serem gravadas, transcritas, traduzidas, e temos elas em forma de livros, de áudio. Isso te responsabiliza. Se você se deixa ser enganado, enganada, é porque você quer, porque as mensagens estão aí. Então, é bom, é certo que você analise. Tudo que nós falamos aqui, não é que você vai estar aquele espírito de fiscal, mas que você confirme, você tem as mensagens, tem a Bíblia. E o irmão Brand diz, não importa quem diga, você tem que conferir. Então, pastores que levam as suas igrejas creem em qualquer bobagem.
diz qualquer asneira. E eu tenho visto uma coisa, é porque essas pessoas não leem, não procuram conhecer, ou porque elas não creem naquilo que Deus tem nos falado pelo seu mensageiro. Então, pessoas não creem. Por quê? Pessoas, leia a mensagem. Estude, confira. Você tem que andar firme, caso contrário, serás como uma folha de bananeira que vai torcendo diante dos ventos de doutrinas e qualquer assunto. Nós temos um compromisso. E o compromisso é com a palavra do dia. Isso é o que cada pregador tem o compromisso, isso é o que cada crente tem o compromisso. Então, essas mensagens, elas nos responsabilizam. Tem os crentes da Bíblia, que pela graça de Deus, tem feito com que cada mês haja uma nova mensagem. Essa é a minha mensagem, a minha obrigação do mês. Você, em poucas 2 horas, você lê uma mensagenzinha dessa, finas. Mas não é parar só nela. Você tem um monte de mensagens em casa, vá naquelas, Deus lhe dirige. Cada vez que você mais lê elas, mais você vai ver a verdade, compreender a verdade e crescer mais dentro da verdade. Não é certo? Falando os crentes da Bíblia, a igreja aqui não tem nada a ver. Esse é um trabalho particular. Foi uma decisão de pastores para que tivesse acesso aos novos sermões. Então, eles decidiram, ali em Belo Horizonte, há muitos anos atrás. Nesse período, eu estava até em minha casa, operado. E terminou a coisa parando em nossa mão e passamos para o irmão Daniel. E eu gosto de ver o espírito dos crentes da Bíblia, porque envia literaturas. Aquele que não tem condição, o irmão, não há problema, vai receber. E tudo que entra é investido de volta e tem ajudado a disseminar essa verdade, não é certo? É um bom espírito e está aberto para todos. Está aberto para todos. E temos, então, essas mensagens, e temos quantas mais? Eu tenho mensagem faz quantos anos que ali. E a memória não ajuda muito, e a gente termina e esquece. Então, vamos rever o que é que Deus tem nos falado, vamos prestar mais atenção. Como diz as Escrituras, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Amém? Eu estava, essa semana, alguém me passou um WhatsApp de que um determinado fulano, muito conhecido, não porque foi usado por Deus, mas pelo diabo para trazer confusão dentro do povo que crê na mensagem. E este fulano, Soto Santiago, morreu. E ele fez um grande trabalho de divisões, de confusão, de interpretação. Era um garoto, um rapaz muito inteligente, né? Então, tinha facilidade em gravar, em aplicar, em interpretar. E sempre haverá aqueles que darão ouvido. E desde a América do Norte, pelo mundo, trouxe as piores confusões.
Muitas dessas doutrinas que se vê por aí têm raízes dessas interpretações de lá. Mas agora morreu. Eu fico pensando, e agora? Como que vai aí do outro lado, companheiro? Como que vai a coisa? As pessoas têm que saber que um dia elas terão que acertar com Deus. Acertar aquele que ela escandalizou, aquele que enfraqueceu, aquele que se afastou. Entende? Por causa dele, cada ministro tem que pensar. E pessoas que tomaram as Escrituras e torceram as Escrituras, torceram a palavra que Deus enviou para esse tempo. E Jesus disse: o cego guia outro cego, ambos vão para o abismo. Agora, sempre há elementos que, como disse Paulo, lobos devoradores que não têm piedade dos rebanhos. São divisionistas, são proselitistas. Entende? E agora, como vai ser do outro lado? Eu não quero nunca estar calçado no sapato de nenhuma dessa gente. É preferível, eu prefiro que ver uma pessoa tenha qualquer fraqueza natural, pecado natural, mas não pecado espiritual. Porque a fraqueza natural é a pessoa, ela cai, levanta, pede perdão, acerta, passa vexame, vergonha e paga o preço, as consequências seguem, às vezes, mas e quando mexe com as Escrituras, desloca, Deus diz uma coisa, não, isso não é assim, isso não é assim, isso é assim, assim, e faz o papel do diabo como fez para Eva. Isso é muito mais grave. Jesus diz que não é para temer quem mata o corpo, mas temer quem mata a alma. E uma fé errada, um ensino errado, ele vai levar essa alma ao inferno. Vai levar. Ah, pessoas é boa, isso tem gente boa na católica, em todo, no mundo muçulmano, no mundo pagão. Ninguém é salvo pelas obras. Então, e agora? A pessoa terá que responder por aqueles que enfraqueceram, se escandalizaram, se desviaram da palavra, se desviaram do caminho. Então, você, pregador, é responsável pelo bem da sua igreja ou pelo mal da sua igreja. Você é o responsável. Agora, se o homem não pensar que ele um dia tem que estar diante de Deus e para prestar contas, vai agir irresponsavelmente. Que Deus tenha misericórdia. Então, há várias outras coisas aqui, mas a gente vai levar mais para frente à noite. Entende? Vamos abrir nossas Bíblias. Em Salmos 65 e São João 4. Cumprimentamos vocês que estão
em conexão conosco pela internet. Verso 4, 65, verso 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Vamos todos ler juntos? Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Agora, em São João, capítulo 4, todos conhecem, né? O verso 24. Deus é espírito, digam. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Vamos repetir outra vez. Deus importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Senhor, acrescente as bênçãos, a leitura da tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Eu sempre penso sobre este versículo, Deus é espírito, e importa que os que lhe adorem em espírito e em verdade. Isto quer dizer o quê? Adorar a Deus, a chegar a Deus de coração. Servir a Deus de alma. Então, como Jesus disse, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isto também quer dizer que aqueles que se achegam a Deus e o adoram de uma maneira errada, com indiferença, com desrespeito, com mentiras, confessa a Deus, seus lábios confessam a Deus e seus corações estão olhando para outra coisa. Então, é como diz as Escrituras, que a fé seja não fingida. Quer dizer que existe uma fé fingida também. Na leitura da mensagem aproximação a Deus, e nós temos que aproximar-nos de Deus, como diz a Bíblia, em espírito e em verdade, de coração. Não de uma maneira preguiçosa, não de uma maneira indiferente. Não, você tem que saber que você está diante de Deus, do Deus verdadeiro. Então temos que saber como aproximar de Deus. O irmão Brano, ele pregou essa mensagem chamada Aproximação a Deus. Nos mostra a maneira para se aproximar de Deus. Eu quero tomar aqui uns 2 parágrafos. Notem a maneira de aproximar-se de Deus. Deus tem um caminho de aproximação. Quer dizer, tem um jeito, né,
para se achegar a ele. E não é de qualquer jeito. Você sabe, se você vai visitar um rei, há uma maneira para aproximar-se de um rei. Há uma maneira para aproximar-se. Bem, vamos simplificar isto. Por exemplo, o rei da Inglaterra, pelo menos antigamente, eu não sei se ainda pratica isso hoje, a pessoa chegava diante do rei, ali ele tinha que ter a perna da calça cortada, era cortada a perna da calça, uma das pernas. Ele simplesmente chegava com reverência, não de qualquer jeito, olhando dos lados, e rindo, não. Ele tem que chegar com reverência, porque é uma autoridade. E foi o irmão Branham que passou por isso, quando ele visitou o rei da Inglaterra. Orou por ele. E não se dá as costas, tem que sair de marcha ré, até uma altura. Há uma maneira de se achegar a Deus também. Verdade? Há uma maneira. Todos nós temos que preocupar de preencher essa maneira, senão podemos estar prestando uma adoração vã a Deus. Então, Senhor, qual a maneira que eu devo me aproximar de Ti? Para que Deus ele nos receba. Porque Deus não vai receber a uma pessoa de qualquer maneira. Você tem que se achegar corretamente a Ele. Entende? Para obter as coisas dele. Por isso aí está a diferença entre um consegue e o outro não consegue. Entende? Um leva a bênção e o outro não leva. Então, a diferença está em como se aproxima de Deus. E a Bíblia diz em espírito e em verdade. Isso quer dizer de coração. Não é se aproximar através de uma religião. Nenhuma religião representa Deus aqui na terra. O que representa Deus aqui é o Espírito Santo, e o Espírito está em sua palavra. Irmão Branham, Deus está em sua igreja, ele diz, Deus está em sua palavra. Agora, se esta palavra está na igreja, claro que Deus está ali. Então, há a maneira certa para chegarmos a Deus. Se você vai visitar um rei, há uma maneira para aproximar-se de um rei. Há uma maneira para aproximar-se. Bem, vamos simplificar isto. O jovem que quer aproximar-se da jovem para familiarizar-se com ela, há uma certa aproximação. Você não pode simplesmente ir ali e dizer, ei você, eu gostaria de encontrar-me com você e apertar a sua mão. E ainda que ela não tivesse muito de dama, ela te faria saber o teu lugar, correto? Há uma maneira certa para você se aproximar. É preciso que você venha com respeito com a dama, e assim por diante. Bem, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Há uma maneira para chegar. Quer aquela menina para namoro e futuro compromisso? Então, existem os caminhos para isso, né? Agora o camarada diz, ei, fulana, eu quero casar contigo. Ela vai sair correndo. Há uma maneira para aproximar-se de todas as coisas. E há uma maneira para aproximar-se de Deus.
E se não soubermos como nos aproximar de Deus, jamais seremos capazes de ter uma audiência com Ele. Vê? Você tem que saber. No tribunal, você não vai simplesmente ali e o juiz estando no seu posto, você diz: ei, juiz, eu quero falar um pouquinho com você. Alguém te lançaria porta fora do tribunal, te prenderia por conduta desordenada. Vê? Há uma maneira que você deve ter para aproximar-se do juiz. E nós devemos encontrar uma maneira para nos aproximar do grande, divino juiz, o próprio Deus. Ainda vou ler aqui. Quando o homem, certa vez, através de seres angelicais, talvez, quando ele ia diante da presença, Sua Majestade, o grande Rei do céu, talvez se aproximasse de outra maneira, mas já que o pecado separou o relacionamento, agora, quando um homem, como filho, se ele vai aproximar-se de seu pai, ele simplesmente vai ao pai e diz: pai, eu vim te visitar, ou te ver para falar acerca de algo. Esta é a aproximação dele, mas agora, ao estranho, há outro modo de aproximação. E há uma maneira de aproximação a Deus para muitas coisas diferentes. Agora, se meu pai estivesse vivo e eu quisesse aproximar-me dele para uma questão financeira, isso seria um pouco diferente de outro tipo de aproximação. Eu quero dizer-lhe o quanto eu o penso nele e assim por diante. Esta é a aproximação que você tem que usar para encontrar-se com Deus. Então, você tem que saber a maneira de chegar. A maneira de chegar para cada coisa. E olha que nós temos tantas coisas, né? Você já viu quando a mocinha, o garoto, quer alguma coisa, entende? O que é isso? Do papai, da mamãe, tem que chegar, né? É assim mesmo, chega, pai querido, dá um abraço, um beijo. Tem deles que até assusta, já diz que você quer quanto? Tem que ter um jeito, entende? Tem que fazer uns denguinhos ali, um cafunézinho. Não é isso? Tem que saber como conseguir. O assunto é conseguir, mas tem uma aproximação certa. Não é chegar: ei, velho, me dá o dinheiro aí. Seu muquirama, me passa uns trocos. Não é assim. Tem que saber como levar, né? E se consegue o que quer. A mulher, como eu disse, a mulher sábia é aquela que faz com que o marido pense que manda nela. Entende? Ela sabe como lidar, ela tem, desculpa a expressão, estou brincando, mas há uma verdade nisso. Ela sabe ceder. Ela é como uma água, não sólida, mas a água líquida que se adapta a qualquer vasilha, né? Seja redonda, quadrada, alta ou baixa. Então ela sabe o jeitinho, a hora certa de se aproximar. Você consegue tudo, irmã. Tudo. Por isso eu já ensinei. Quer alguma coisa do homem? Não peça na hora, em cima da hora. Não. Peça uns dias antes, porque geralmente a primeira reação dele é não. Mas depois ele vai pensar, porque ele não tem muito o que pensar.
mas depois ele vai pensar, ela merece. E termina, te dá mais do que você quer. O assunto mas hoje querem bater de frente, querem ser mulher macho, sim senhor. E como disse um certo neto para o vô, vô, por que o senhor deixou a família? O velho olhou e disse, meu filho, 2 homens dentro de casa não tem jeito. Né? Quer bater de frente, acha que é por aí, é pela força, por isso que as coisas vão de mal a pior. Mas a mulher sábia edifica o seu lar. Não diz o homem sábio, a mulher. Viu? Que Deus ajude. E não canse, mas já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Se não conseguiu, não fez de tudo ainda. Então há uma aproximação para conseguir as coisas de Deus. E nós temos. Eu me preocupo e tenho que me preocupar cada vez que eu preciso de um favor de Deus. Eu preciso que Deus me ajude e te ajude também, meu irmão, minha irmã, a gente ter aquela aproximação certa. O próprio irmão Branham diz, a razão pela qual Deus me usa, quer dizer, eu tenho sido abençoado, é pela maneira como eu me rendi a Ele, quer dizer, eu me aproximei dEle. E como Deus amava aquele homem, a tal dia de convidar, você não quer passear comigo? Hã? Há uma forma, você tem que pensar nisso. Se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando provas, se você está enfrentando um turbilhão de problemas, nem sabe de que lado correr, irmãos, Deus é a resposta. Agora, temos que orar até sobre, Senhor, me ajude, me dê graça para se aproximar de Ti. E lembre, Deus é Espírito, importa que os que lhe adorem em Espírito e em verdade. Então eu quero lhe aproximar de coração, de alma. Quando o homem ele pecou lá no princípio, no jardim do Éden, ele se separou e cortou toda possibilidade de aproximação a Deus. Sua própria linha de vida. Ele estava separado do seu Criador, sem nenhuma possibilidade de vê-lo novamente, por causa de seu pecado. Sua incredulidade em confiar em Deus o separou. Este é o único pecado que existe, é o teu pecado de incredulidade. A incredulidade é o teu pecado. E a única razão pela qual hoje não somos o que deveríamos ser é por causa da nossa incredulidade. É isto. É por isso que os milagres e coisas não estão na igreja como deveria estar. É por causa da incredulidade que está nos separando. É por causa disso. O pobre homem ali fora é um pecador e assassino e toda classe de coisas no nosso mundo hoje, todo tipo de coisas desastrosas acontecem. É por causa da incredulidade em Deus. Isto é tudo. Se cremos, há apenas 2 coisas. Ou você crê, ou não crê. Ou uma ou outra. Se você crê, então as obras de justiça seguirão ao crente. E se você não crê, as obras de injustiça o seguirão. E se você não crê, as obras de injustiça o seguirão. A única coisa é mentir, roubar, furtar e assim por diante, são atributos da incredulidade.
e longanimidade, paciência, benignidade, misericórdia e assim por diante, são atributos da crença em Deus, da fé em Deus. Mas agora, quando o homem foi afastado, sem nenhuma maneira de aproximar-se, sua única linha de vida, tudo foi cortado. Ele foi deixado na escuridão, sem esperanças, sem qualquer maneira de alguma vez aproximar-se do Criador. E então, quando Deus desceu procurando o homem, eu quero que vocês notem isto. É sempre Deus quem procura pelo homem, não o homem quem procura por Deus. Vocês já pensaram nisto? Que nenhum homem, em tempo algum, ou teve alguma vez dentro de si o desejo de servir a Deus? De servir a Deus, jamais tem tido. Sua natureza é contrária a isto. Agora, ele pode ter alguma classe de pensamento intelectual pela qual ele pensa que crê em Deus. Porém, quando ele realmente crer em Deus, ele se torna convertido em uma nova criatura. Tão logo que ele crê em Deus, ele pode estar crendo intelectualmente em Deus, mas quando ele crer de coração, então ele é um convertido e se torna um membro do corpo de Cristo. Quando ele se converte de seu coração, não de seu intelecto. Mas o homem jamais busca Deus, Deus busca o homem. Deus, sua natureza é santa e elevada. O homem, na queda, é baixo e degradado. E um homem sem Deus jamais é nada mais do que um bruto. Agora, isso soa bem profundo, mas eu posso provar isso a você. E a única... E assim o profeta mostra. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus se separou. E a única coisa que separa a pessoa de Deus é o pecado. A palavra pecado quer dizer transgressão. É o pecado. Isaías 59, verso 1 diz que a mão de Deus, o braço de Deus não está encolhido para não poder abençoar, nem os seus ouvidos feridos para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então, pecado. Agora, poderia o homem resolver por conta própria essa questão do pecado? Não. Deus matou o cordeiro ali no Éden. Olha bem, o pecado requeria a morte, porque sem sangue não há remissão de pecado. Deus havia estabelecido isto. Por isso o próprio Deus proveu um meio para que o homem voltasse a se aproximar dele. E isto foi praticado durante todo o Velho Testamento. Mesmo antes da lei de Moisés, nós vemos que Abraão já fazia isso, Jó já fazia isto. Entende? Era a forma de se aproximar. Era pelo sangue. E hoje ainda é pelo sangue. Há pessoas que querem uma religião sem sangue. Não. O sangue fala. Hoje não é o sangue de um animal, desse, daquilo, mas o sangue do justo, do Cordeiro de Deus, Cristo. E este sangue fala. E é tão bom a gente saber, você saber que há um sangue, há uma vida, sangue é vida, que fala. Por isso a Escritura nos anima e nos diz
a chegar a Deus com ousadia, sabendo que foi preparado um novo e vivo caminho através do sangue. Então, essa é a aproximação principal. É o primeiro passo, é reconhecer o sacrifício. É aceitar o sacrifício. Então, a porta está aberta para você ir diante de Deus. Ida diante de Deus. O caminho foi aberto através do sangue. Agora, para obter as coisas da vida, ou as coisas normais, necessárias da vida, né? Há maneiras. Você está doente, quer obter a sua cura? Há maneira de chegar a isso. Quer obteres uma vitória? Há uma maneira. A vitória, tudo isto vem de Deus, mas há uma forma para se aproximar. Eu estou sendo muito repetitivo, sabe por quê? É para que isso nos marque. Para que você preocupe, você pense e busque a forma certa. Porque eu desejo a tua vitória, Deus deseja a sua vitória. Mas é preciso ter uma aproximação correta. Não é certo isso? Você lembra daquela mulher da Bíblia que sofria fluxo de sangue? E ela havia gastado tudo com médicos, com remédios, charopadas. E ela via a vida dela se indo, quem sabe, estava ela fraca, amarela. Mas o que ela propôs? Quando viu aquele rebuliço lá embaixo, o que é lá? É Jesus de Nazaré. E ela sabia o que ele fazia, e ela disse: se eu tão somente tocar na orla, quer dizer, na barra da sua roupa, seu vestido, eu serei curada. E ali estava Jesus caminhando, aquela multidão, gritando, pedindo, rogando, e os discípulos tinham que estar agindo como guarda-costas, para que Jesus não fosse dilacerado pela multidão necessitada. Então, tinha que proteger o mestre. E quem sabe algum chegava, conseguia de qualquer jeito, chegava, agarrava Jesus, segurava pela perna, agarrava pela cintura, puxava a roupa dele. Oh, mestre, oh, mestre. E não receberam nada. Mas aquela mulher disse: se eu tão somente... E com toda a fraqueza, mas de um jeito ou de outro, ela foi furando a fila entre o povo ali, e esticou o braço e tocou. Quando tocou, ela sentiu alívio. E Jesus sentiu que saiu o poder dele. Ele parou, olhou. Ele sabia quem era. Mas ele estava como quem procurando. E disse: quem me tocou? Que pergunta insensata. Parece, né? Quando estava quase acabando com ele. Entende? E ele ainda perguntou, Pedro disse: ó, mestre, quem me tocou? Onde já se viu isso? Se as pessoas faltam te matar aí, te agarra, e o senhor ainda pergunta: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou. Quer dizer, alguém me tocou de uma maneira diferente. Esta foi a aproximação daquela mulher. Se eu tão somente tocar nele, serei curado. Serei curada. E a mulher veio tremenda, apavorada, e disse: fui eu, a tua fé te salvou.
Então, saber tirar de Deus aquela bênção que Ele tem disponível para nós, mas tem que saber usar a chave certa, a maneira certa, ter aquela aproximação certa. E para dizer a verdade, irmãos, há muitas coisas que é complicada, enrolada e tudo mais, e que você não consegue vencer. Sabe por quê? É que você ainda não teve a aproximação correta. Então, que maneira eu devo me aproximar? Eu sei que uma coisa é com confiança, é com fé. Agora, se aproxime correto. Quem sabe você tem que acertar algo antes com alguém. Você tem que devolver alguma coisa, sei lá. Você tem que se humilhar. O irmão Branham, ele tinha muito medo ao orar pelo povo e tirar uma maldição que Deus tinha colocado sobre alguém. Ele conta que esse era o pavor dele, era o temor dele. E ele mesmo disse, se Deus colocou alguma maldição sobre alguém, você vai e tira isso, você vai ter problemas. Porque aquela maldição é justamente para levar a pessoa a fazer o que é certo, o que é correto. Vocês estão entendendo? Há uma maneira. E devamos preocupar em primeiro lugar, Senhor, qual é a maneira? Me ajude, Pai. Talvez eu esteja abordando de uma maneira errada estes assuntos. Eu preciso da tua graça para isso, teu favor. Talvez, Senhor, eu não tenho obtido sucesso, eu não tenho visto nada que me dê um vislumbre de esperança até agora, mas eu sei que o Senhor desata nós, resolve. Pai, eu preciso. O Senhor fará isso? Então, a chegar a Deus. Quando Isaías, capítulo 6 do livro de Isaías, o rei morreu, ele confiava muito no rei Uzias, que era um bom rei, e o sustento dele, quer dizer, o homem em quem ele confiava morreu. E ele se desesperou. Olha bem. E se foi ao templo. Há muita gente que confia no homem, mas e o dia que ele falhar? Ele é homem. Um dia vai fechar os olhos. Isaías foi a Deus. E ali ele teve uma visão e viu Deus no templo, sentado em seu trono. E anjos, dizia santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, e tremia aquele lugar. Havia ali um grau de santidade, pureza, uma atmosfera tão alta que Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Porque e ele era um profeta. Ele era um homem que temia Deus. Mas o pecado, ele só é mesmo conhecido mais profundamente quando se entra naquela atmosfera de santidade, de se aproximação a Deus. Quanto mais você viver uma vida junto de Deus, se aproxima, mais você saberá e verá os erros. Mais você discernirá a coisa errada, de longe você perceberá. Então, tudo depende do seu nível com Deus, da sua aproximação.
E mesmo para Deus operar sinais e coisas sobrenaturais, Deus ele vai operar numa medida. E quem dá essa medida somos nós. Ah, Deus não está operando tanta coisa entre nós, entende? A verdade é essa. As igrejas têm que se aproximar mais de Deus, o pastor dando o exemplo, o corpo ministerial. E quanto mais aprofundarmos, nos aproximarmos de Deus, termos um relacionamento, as coisas sobrenaturais acontecem. Acontece. Então, isto é o que é necessário. E eu creio que nós temos que começar a buscar, dar lugar para que o sobrenatural se manifeste. Pedir a manifestação do sobrenatural. E Deus vai dizer, por aqui, mais santidade ali, mais isso aqui. Mas quem é que não deseja o sobrenatural se manifestar? Todos nós desejamos e precisamos disto. Mas depende de nós. Depende de você. O batismo do Espírito Santo depende de você. Não depende de Deus. Depende de você. Você disse, eu me batizo com o Espírito Santo. Parece que uma voz vem e diz, mais santidade. Acha que Deus vai vir em uma vida relaxada? Pessoa que não importa, leva qualquer tipo de vida e pensa que Deus tem que fazer as grandes coisas? Não, irmãos. Mostra-me dentro das Escrituras algum homem que foi, ou mesmo fora na história, que foi um grande instrumento na mão de Deus. Me mostra, vê se eles não viveram uma vida escondida em Cristo. Há um preço. Há um preço. Mas a disciplina para isto, chegar a ter... Irmão Branham, ele tinha disciplina. Qualquer homem que é usado por Deus, ele tem uma disciplina. Ele tem a sua vida, o seu momento, o seu tempo. Ele tem a sua maneira. Realmente, o próprio irmão Branham dizia, eu tenho que estar perto de Deus para que eu possa vos ajudar. Quer dizer, ele me usar para vos ajudar. Eu gosto das pessoas, gosto do companheirismo, mas eu tenho que me separar. Então, há uma disciplina. Não é qualquer forma. Mesmo dentro da mensagem, homens têm sido bem abençoados e usados por Deus, você pode ver, eles são zelosos, cuidadosos. Então, o que viu Isaías? Aqueles anjos. Entende? Serafins, né? Serafins são várias classes de anjos. Com duas asas, eles tampavam o rosto. Representa o quê? Reverência. E Deus estava mostrando através destas formas a maneira certa para se aproximar dele. Como quem diz, Isaías, você andou olhando muito para o homem, Uzias, você aprendeu a sua forma normal, você é um homem abençoado, tudo mais, mas eu tenho uma forma. Então, a primeira é aqui, ó.
Ai de mim que eu vou perecer, né? Então eu tenho brasa para purificar os teus lábios. Não ficar agradando a político. Aí está a minha forma. Respeito, reverência. Eu já vi pessoas ali fora que é ensinado a orar assim. Ei, amigão! Entende? Ei, cara! Vai, chega diante do juiz, o juizinho aí mesmo, nosso aí, e chega assim, ei, amigão! Um dia eu vi um guarda ali em Bagé, eu estava dentro do ônibus e viemos do Uruguai, e aquele guarda grosso, igual um dedo inchado, né? Um dedão inchado do pé, e as pessoas trazendo algumas coisas ali, ei. Alguém disse, ô vizinho, não, minha senhora, eu moro aqui, ó, eu não te conheço. Eu achei graça. Então, veja vocês, há uma maneira. Vai dizer para o juiz, ei, amigão, ei, cara. Olha, irmãos, há uma forma, lembre quão grande é Deus, fez todas as coisas, quão grande é o universo, Ele reina. E Ele desce tanto a ponto de querer um relacionamento, amizade comigo, contigo. Entende? Porque o homem é o top da criação de Deus, foi feito à imagem de Deus. Então vejamos, aí está, com reverência. Com reverência. Quando você vai orar, geralmente há aquela luta inicial. Muitas vezes aquela luta inicial de concentração. Então você deva saber que você está chegando diante de Deus. Não é falar por falar. Deus quer que essas palavras venham do endereço certo, lá do fundo, lá do coração. Deus quer que elas venham dali. Então você deva se concentrar. Por isso que às vezes, irmãos, é preciso até mesmo buscar certa forma no corpo. Então, você está cansado, já está sonolento, e ainda vai se debruçar, você vai roncar. Você tem que se colocar de uma maneira que lhe ajude a estar diante, a se concentrar. Que às vezes pode estar falando coisas que nem você sabe o que está falando. E isso é um desrespeito. É um desrespeito. Por isso Jesus diz que seja poucas suas palavras, mas que haja consistência. Não é pelo muito orar. Às vezes trocamos o muito pela qualidade. A quantidade pela qualidade. Não é assim. Então veja, é preciso tenha reverência. E com 2 asas cobria seus pés. O que significa isto? Humildade. Chega diante de Deus com arrogância. Chega diante de Deus com arrogância. Certa vez o irmão Brana foi chamado no hospital, orar por uma senhora que estava grávida, a criança havia morrido, estava apodrecendo, mas eu não sei como que chama isso, e não podia fazer a operação da anestesia porque a mulher tinha um tipo de alergia, vamos dizer, e ela morreria.
E ficou aquela família entre a cruz, entre o punhal e a parede. Chamaram o irmão Brana foi até ali. O esposo dela queria servir a Deus. A própria mãe dela diz: irmão Brana, nós somos aquele tipo de pessoa, vamos à igreja, frequentamos, quer dizer, um tempo ali, dali esfriamos, saímos. Quer dizer, não temos aquele compromisso sério. Quer dizer, aquele crente só de ceia, ou se lá de vez em quando, está na igreja. Mas nós queremos nos firmar. O irmão Brana ficou contente, foi lá, orou pela senhora, a enfermeira, eles fizeram exame, estava boa, e amanhã vamos fazer a operação, ela está boa. Lá por tantas horas da noite, ela disse: mãe, ela veio: que é, filha? Estou indo para casa. Sim, filha, mas amanhã o médico vai operar, vai tirar o bebê, e depois nós vamos para casa, vamos servir a Deus, tal, tal. Ela disse: não, mãe, estou indo para casa, Celestial. Ela está com coisas, está nervosa, dá um calmante. Vieram, e a moça, na verdade, morreu aquela noite. Até o irmão Brana ficou chocado. Ficou chocado. E ele disse para Deus: Deus, tu me deves uma explicação. Olha, que coisa, né? Quantas vezes queremos que Deus preste contas? Tu me deves uma explicação. Eu fui lá, orei, o Senhor curou, e quer dizer, agora o Senhor me deixa eu com esse carão. O irmão Brana diz: Deus poderia ter me dito. Deus não deve nada a ninguém. É muito comum você observar por aí essa gente aí fora, eles dizem: Senhor, eu te ordeno que o Senhor cure esta pessoa, que o Senhor faça isto, eu te ordeno. Opa! Isso é um desrespeito. Chega ali, diante do soldadinho, e diga: eu te ordeno, seu soldado, sai aqui dessa sinaleira. Não fica vigiando aqui não. Vai embora. Você vai ter problema. E tem gente que ordena: Deus, faça isso, faça aquilo mais. A Bíblia diz que devemos chegar com humildade. E Deus deixou o irmão Brana emburrado por uns dias. Entende? Daí um certo dia Deus disse para ele: você vá à casa vá à mãe dela e pergunte se em tal tempo vocês estavam no piquenique na beira do rio e ela caiu ali e se afogou. Aquele era o momento dela ter morrido, mas ela não estava preparada. Sabe o que fez o irmão Brana? Oh, Deus, perdoa o teu servo ignorante. O teu servo ignorante. Agora, não importa, irmãos, quanta razão tenhamos em nosso modo de ver e querer as coisas, nós temos que saber aproximar de Deus com reverência, com humildade, mas que seja isto de coração. Eu tenho que me apressar, não é? Porque ao aproximar da maneira correta, é como disse Davi: não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás.
você tem que... E a terceira coisa, aqueles anjos batiam asas. O irmão Brana diz, isso é ação. Você tem que fazer as coisas. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, se você diz, bem, hoje eu não posso, amanhã, depois, você tem que fazer aquilo na hora. Eu lembro de um filme de Noé, quando Deus falou com ele, naquele filme, né? Entende? Faça a arca de tal comprimento. Tudo depois que Noé ouviu, ele já saiu marcando o passo, já fazendo as medidas. Deus, ele não gosta da coisa lerda. Não, você tem que ter ação, você tem que ir adiante. Você tem que ter disposição para pagar o preço, para ir adiante. Não é, vou primeiro ver o que acontece. Sabe a maneira, eu vou dizer a vocês, sabe uma coisa? Eu não sou de ficar esperando, olhando e aguardando, não. Por exemplo, eu sei que é a vontade de Deus ir de pregar o evangelho, eu somente oro e vou andando. Senhor, se é a tua vontade, se o Senhor quer isto, o Senhor faça com que dê resultados. E vou andando. Se não é, que o Senhor conduza. Tem que ver se Deus vai levantar pregadores para depois ajudar a fazer. Não, deixa que Deus cuida. Entende? O nosso dever é pregar, anunciar e mostrar. E Deus é que vai cuidar. Mas antes queremos que Deus levante, faça, tenha uma pessoa, tenha a igreja, e depois vamos começar a agir. Nós temos que ir andando. Entende? A tua fé te leva a essa ação. Mas, vamos aqui. Temos que aproximar de Deus de uma maneira certa, com sinceridade, com sentimento. Mesmo para orar por uma pessoa doente, Deus não vai ouvir uma oração de um coração insensível. Você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Eu penso que as pessoas mais adequadas para orar pelos seus filhos são os pais, é essa mãe. Porque ela vai orar com sentimento, até um sentimento que eu não tenho. Primeiro é preciso se identificar, ter sentimento. Quando o irmão Brana se colocou ao lado daquele cego ali no México, descalço, maltrapilho, a primeira coisa ele pensou, se meu pai vivesse, deveria ter essa idade desse senhor. Pobre homem, cego, nunca viu a luz. Quem sabe nunca teve uma refeição digna, uma roupa digna, e o irmão Brana pôs o pé dele perto do pé do homem, entende? Para ver se o sapato dele caberia no pé do senhor, mas não coube, era grande, né? Viu que era grande. Aí ele orou com sentimento. E o homem saiu dizendo, eu vejo. Não é aquela coisa fria. Cumpri minha obrigação, cumpri o meu dever. Orei. Não, é como orar. Apresente o seu irmão, mas apresente, põe ele primeiro no seu coração. Põe esse problema, se fosse você cruzando por aquilo que ele está passando, com seus filhos, por exemplo, como você faria? Se fosse esses filhos seus, são isso, é por isso, por aquilo, joga pedra. Tá bem. Parece que tá bem aqui, mas diante de Deus não é assim.
Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Certa vez, dentro da igreja, uma criança chorava, e a mãe tinha um cartãozinho que o irmão Branham iria chamar aquele número e iria orar pela criança. Mas uma irmã atrás sentiu muito penalizada daquela mãe, aquela criança que não parava. E a irmã disse: irmã, eu sei que o irmão Branham vai orar pela criança, tudo está bem, mas me permita, eu estou sentindo de orar pela sua criança. Você deixa? Sim. Ela orou e Deus fez a obra. E quando aquela senhora com a criança foi chamada, o irmão Branham disse: olha, a criança já está boa. Deus pôs o sentimento. Alguém, uma senhora atrás, orou, porque Deus pôs um sentimento nela, pela criança, um sentimento que eu não tinha. Vocês vejam? Então, tem que haver sentimento. O problema é que fazemos as coisas de uma maneira tão mecânica, de uma maneira tão rude. Na mensagem, um super sentido, o irmão Branham diz assim, como o finado Paul Rader, ele disse, uma vez ele estava contando uma história e disse que ele e sua esposa estavam sentados à mesa e ela queria ir a alguma parte ou fazer algo e ele lhe respondia, não posso. E dessa maneira, e não deixava que terminasse, nem deixava ela falar, né? Assim que ele, quando a olhou, as lágrimas rolavam sobre a sua face. E ele disse a ela, olhe, pois. Ele pensou em seu coração. Se ela se ressente assim tão fácil, pois que fique ressentida. Assim que ele, como homem, dobrou o jornal, pôs sobre o prato, e ela sempre ficava de pé junto à porta e o beijava para despedi-lo. E então, quando ele chegava ao portão ali da cerca, ela se despedia balançando a mão. E logo, isso era tudo. Vocês sabem, até que ele regressasse do seu escritório. E então, nesta manhã, disse que quando saía, a porta, ela estava de pé junto à porta, e ele a beijou, e caminhou para o portão da cerca. Abriu o portão, olhou para trás, e ela estava de pé na porta, com seu rosto inclinado, ainda ressentida. Disse que ele se despediu, balançando a mão. Adeus. Disse que ela respondeu, adeus. E ele disse que começou a caminhar pela rua e se pôs a pensar que se me passa antes, se alguma coisa me acontecer antes que eu regresse a casa, o que se algo me acontecer com ela antes que eu regresse, que Deus nos chamasse, nos tirasse da cena, e ela uma tão boa mulher como tem sido, tão dócil como ela é, e tudo isto. E disse que entre mais ele se distanciava,
mais o seu coração pesava. Assim que ele deu volta e regressou correndo, abriu o portão da cerca, entrou correndo na casa, abriu a porta. E quando abriu a porta, ele escutou que alguém chorava. Olhou ao redor e ela estava de pé de trás da porta. Disse que ele nem sequer disse, perdoa-me. Ele não disse. Eu sinto. Ele não disse nada. Diz que só a tomou e a beijou de novo. E saiu. E se foi outra vez. Diz que quando chegou no portão e disse que ela estava outra vez de pé na porta. E ele disse adeus, e ela disse adeus. Igual, como da primeira vez. Porém, a última vez foi com sentimento. Assim que dessa maneira é quando se faz com sentimento, quando realmente é algo de Deus. Então, ter uma aproximação, mas com sentimento. Cuidado com o tempo que ele leva você a acostumar, leva qualquer um. É um perigo que nos rodeia. A pessoa se acostuma com o pastor, acostuma com a verdade, acostuma com Deus, acostuma com a igreja, acostuma com o culto. Entende? A tradição, a perca desse interesse, desse amor por Deus, você pode fazer tudo certinho, mesmo em casa, mas se aquilo não é feito, como vimos aqui, de coração, com sentimento, irmãos, ela vai ficar chorando mesmo. Agora, Deus não conhece o teu coração, o meu conhece. Por isso, aquele que se achega a Deus deve chegar como? Em espírito e em verdade, quer dizer, de coração, com sentimento. Se não há isso, o que será? Aquela coisa fria, aquela coisa indiferente. Isso me faz recordar de Israel. Seguia fazendo os seus sacrifícios, levando ao altar, cantando os mesmos hinos. Tudo virou um hábito, algo mecânico. Se tornaram, vamos dizer, como robôs. Deus não quer uma adoração robótica. Nós somos homens, mulheres, somos seres pensantes. Temos um coração, e é melhor fazer as coisas, mesmo que erre, mas procurar fazer para Deus com sentimento, do que fazer tudo certinho, de uma maneira fria, indiferente. Então vamos aproximar de Deus, mas com sentimento, de coração. Não deixe a sua vida cair nisso, porque vai ficar aquela coisa morna, fria, indiferente. Que haja calor em cada alma. Fiquemos de pé. Pai querido, aqui está a diferença, Senhor, entre o sucesso e o insucesso. Que o Senhor dê graça para cada um, cada uma, para se aproximar da maneira certa, aproximar-se de todo o coração diante de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor, e não podemos ter sucesso sem o Senhor.
queremos trazer o Senhor para o nosso lado em tudo. Mas acabamos de ouvir que há uma forma. Deus, que cada um preocupe em responder por esta forma. Tem que se humilhar, tem que se consertar, tem que pedir perdão. Ó Deus, tem que chegar com respeito, reverência e fé. Que o Senhor nos alcance as condições, ó Deus, porque nós queremos a bênção. Como aquela mulher que sofria fluxo de sangue, alcançou a sua cura, a sua bênção. Que essa igreja ajuda-nos, Senhor. É o que desejamos, essa vida íntima contigo, uma vida próxima ao Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas incredulidades, nosso posicionamento, muitas vezes, Senhor, humano, grotesco. Que o Senhor nos quebrante diante de Ti. Pai, eu preciso. Cada um aqui precisa, essa igreja precisa. Ó Deus, cada um que nos ouve necessita, eu sei que necessita. Estenda a tua mão de graça e responda a nossas necessidades. Ó Deus, e nós sabemos quem é que pode nos suprir de toda necessidade, és Tu. Por isso queremos ter essa audiência contigo, queremos ter essa aprovação, porque contigo a vitória é certa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos. Eu quero que pediu mais uma coisa, Pai. Faça com que cada um, Senhor, se preocupe com isto. Eu quero viver preocupado com isto. Ó Deus, e buscando, porque se não se preocupar, não iremos buscar a forma, não vamos ter interesse, e a vida iria naquele mesmo ritmo. Queremos mudança, queremos ver o sobrenatural, queremos que o Senhor opere em nossas vidas, tire esta forma rígida, Senhor, humana, esses pensamentos formados que só atrapalha, Pai, o Senhor operar. Pai, seja com teu povo e dar-nos um bom dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.